Meu Deus, não tô entendendo nada, é tanta matemática. E eu também nem sei a diferença entre gene, alelo, DNA, cromossomo. Meu Deus, a genética é muito difícil. Calma, se você também está numa situação como essa, assista esse vídeo até o final para você conseguir dominar a genética de vez. Bom, para começar temos que partir desde a citologia, em conjunto com a própria biologia, mas passando pela composição química dos seres. Todos os seres vivos, e até mesmo os que não são considerados vivos, possuem bases nitrogenadas, as quais se unem com seus pares correspondentes, formando-se os genes. E os genes são fragmentos dos nossos DNAs. Dizem que tais genes carregam nossas características, mas o que as definem e como nossas características podem caber em estruturas microscópicas? Nossas características não são nada mais e nada menos que o resultado da soma das organizações das bases nitrogenadas, as quais foram determinadas por influência de heranças ancestrais, com a manifestação desses genes influenciadas por condições ambientais. E essas bases nitrogenadas são quatro: adenina, timina, citosina e guanina, em casos de moléculas de DNA, lógico. Já em casos de moléculas de RNA, a adenina é trocada pela uracila. Elas se unem com seus pares correspondentes, e o interessante é que a sequência dessas bases determina um comportamento específico na célula, estimulando ou inibindo a produção de aminoácidos, que posteriormente se tornarão proteínas, e formarão outras estruturas ou até mesmo se transformarão em enzimas, que regulam no metabolismo do nosso corpo. Dessa maneira, nossas características são respostas de todo esse processo. Só que o nosso DNA é muito longo, estimando que cada célula possui cerca de 2 metros deste filamento esticado. Então, para caber, eles são enrolados em proteínas chamadas estoras, que apertam e frouxam essa molécula, permitindo ou proibindo a ação de genes específicos no nosso corpo. E você sabe que nossas células estão em constante multiplicação. Então é dedutível que todo cuidado com essas estruturas é crucial, porque um errinho bem pequeno pode gerar um grande problema. Dessa forma, as células não podem se reproduzir com o DNA todo solto e com as informações do código genético todas expostas. Assim, a molécula deve se enrolar ao máximo com as histonas e em seguida as proteínas devem se unir até se condensarem no seu auge, formando os cromossomos. Então, os cromossomos são tipo um estado que o DNA se encontra na sua maior condensação. Nós, seres humanos, possuímos 46 cromossomos, os quais se unem com seus pares, formando assim 23 pares no total. Ah, e é válido também ressaltar que a quantidade de cromossomos varia muito de acordo com a espécie. Por exemplo, as borboletas do gênero Polymathus possuem cerca de 256 cromossomos em cada uma das suas células. Então isso varia muito de acordo com as espécies. Bom, voltando. Como você observou bem, os pares de cromossomos são descritos por números. Só um par que é descrito por letras. Mas por que isso? Isso está totalmente relacionado com os tipos de células que nós temos, que são células somáticas, as quais estão em grande quantidade no nosso corpo, e as germinativas, como os ovócitos secundários, que também são conhecidos como óvulo, e os espermatozoides. Todas nossas células possuem pelo menos um exemplar desses cromossomos, mas eles possuem uma pequena diferença. Enquanto as somáticas possuem os 46 cromossomos disponíveis, com o intuito de exercer suas atividades de forma correta, as sexuais só possuem a metade, ou seja, 23 cromossomos, o que faz nomearmos as somáticas como células diploides e as germinativas como haploides. Isso porque as células germinativas, que são haploides, vão se unir, formando assim uma célula diploide. Olha que lindo! Tudo bem, você deve estar se perguntando, e onde a genética entra nisso? Tá, se você está procurando o azinho e o azão, eles vão entrar agora. Os alelos são variações dos genes, os quais podem ser homólogos se ocuparem o mesmo lugar no cromossomo. Tais variações podem gerar tipos de conjunto de alelos, como por exemplo, esse daqui é homozigoto, por possuir dois alelos iguais, e esse daqui é heterozigoto, por possuir dois alelos diferentes. Além do mais,
há tipos de dominâncias e relações que esses alelos podem exercer uns com os outros, mas isso tornaria o vídeo muito longo, podendo ser um tema até para uma próxima revisão. Para finalizar, a gente tem que voltar num assunto que foi dito lá no início do vídeo. Como nossas características são formadas? Bom, há dois termos cruciais que você deve dominar para conseguir entender a genética de vez. O genótipo é a composição química que comentamos anteriormente. Já o fenótipo é a manifestação das nossas características, sendo o resultado da soma do genótipo com as influências ambientais, como por exemplo, o estilo de vida ou condições naturais. Espero que com esse vídeo você tenha conseguido entender um pouco mais como a citologia influencia na genética. Também espero que você consiga dominar essa ferramenta, porque você vai observar bastante com o passar dos anos que a genética vai ser crucial para o nosso cotidiano. E se você gosta bastante da área de saúde, considere muito aprender mais sobre essa técnica. E uma dica que eu te dou é que você consiga dominar muito bem a matemática básica, porque a genética utiliza muito ela. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo agora. Tchau!